Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas do Excel e hoje nós vamos trabalhar com 3 funções de forma simultâneas. Então a primeira função que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a função PROC-V. O que faz a função PROC-V? Ela vai procurar os dados que estão armazenados dentro de uma coluna. O PROC-V ele tem uma estrutura que precisa ser seguida. Essa estrutura é a seguinte: você começa com sinal de igual, PROC-V, você vai pegar o valor procurado, o que você deseja que o Excel procure para você dentro da planilha. Você vai ter que mostrar para ele a matriz da tabela, onde estão esses dados. Depois você vai mostrar para ele qual é o número da coluna que está esse dado. E depois você vai dizer para ele se é verdadeiro ou se é falso. Essa é uma das funções mais requisitadas dentro do mercado, por isso que tem várias aulas aqui no canal, conforme vocês podem ver aí no card, que vai aparecer aí na parte superior para vocês reverem as outras aulas. Nós temos aqui a função soma, é outra função de suma importância dentro das empresas. A função soma, ela tem como função somar vários valores dentro de um intervalo que pode ser dentro de uma linha ou dentro de uma coluna. Ela também tem que ter uma estrutura que tem que ser obedecida. Igual soma, aí você vai mostrar para ele qual é o primeiro número que você quer somar, qual é o segundo número e qual é o terceiro número. E assim você vai fazendo sucessivamente, mostrando aí quais são os números que você deseja que ele soma. Outra função super importante aí no dia a dia das empresas. Outra função que nós vamos ver hoje é a função média. Esta função média extrai a média de um intervalo de células, então ele vai fazer a extração da média, e para ele fazer a extração da média, ele aplica 2 cálculos matemáticos. Primeiro, ele vai somar todos os valores que você tem dentro de um intervalo, e depois que ele somar todos os valores, ele vai dividir pela quantidade. Então ele aplica 2 cálculos matemáticos para que a gente possa obter a média. Ele também tem uma estrutura. Começar igual média, e aí eu tenho que mostrar para ele qual é o primeiro número que eu quero somar, qual é o segundo número que eu quero somar, qual é o terceiro número que eu quero somar. Depois que ele somar esses 3 números hipotéticos aqui, ele vai dividir por 3, porque eu estou mostrando para ele 3 números. E as reticências quer dizer que vocês vão colocar quantos números forem necessários. Essas são as funções mais importantes que nós temos por enquanto dentro do Excel, que em algum momento dentro da sua carreira profissional você vai utilizar. Então nós temos aqui o PROC, o soma e o média. É isso que nós vamos ver a partir de agora, só que juntando todas, fazendo com que todas possam funcionar de forma simultânea dentro de uma atividade dentro da empresa. Então nós vamos fazer esse processo. Para isso, eu criei 3 planilhas. Uma planilha de vendas, uma planilha para vendedor e uma planilha aqui de bônus, para a gente ver de uma forma diferente todas essas questões de montagem de uma planilha. Se você quiser essa planilha para você poder treinar, coloque aí o seu e-mail nos comentários que eu vou mandar para vocês a planilha para vocês estarem praticando. Então vamos começar aqui na planilha de vendas, que é algo que toda empresa tem. Então eu tenho aqui uma planilha de vendas de uma empresa. Essa planilha ela possui o código, o produto, a quantidade vendida no mês de janeiro, a quantidade vendida no mês de fevereiro, a quantidade vendida no mês de março, a quantidade vendida no mês de abril. E aqui do lado direito, que é o local que eu gosto de colocar o sistema de pesquisa, eu tenho que digitar o código para ele procurar qual é o produto e quanto que foi vendido daquele produto dentro de um período. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é sempre digitar esses dados que a empresa vai estar fornecendo para vocês aí através das vendas que foram sendo executadas. Então primeiro você digita,
Depois que você digitou, nós vamos para o segundo processo, que nós chamamos de formatação. O que é a formatação? É o processo de você fazer uma mudança visual dentro da sua planilha, deixando ela com um aspecto muito mais interessante para visualizar. Então a primeira coisa que nós vamos começar aqui é com a planilha de vendas, que é o título principal. Eu vou colocar o mouse em cima do texto, ele vai ficar nesse formato aqui de uma adição com fundo branco. Esse formato aqui é o formato que nós chamamos de seleção, para que eu possa dizer para o Excel aonde que ele vai fazer a mudança visual. Então eu vou clicar aqui na A3, vou segurar e vou arrastar até chegar na I3, que vai ser o limite de dados da minha planilha. 99% das pessoas que utilizam o Excel, eles provavelmente viriam aqui, mesclar e centralizar. Só que o mesclar e centralizar, ele te dá um problema muito sério na hora que você vai selecionar alguns dados específicos da sua planilha. E eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Então eu vou clicar aqui no mesclar e centralizar. Ele centralizou ao meio, da coluna A até a coluna I. Até aí, sem novidade. O que acontece quando eu clico no mesclar e centralizar para agilizar o meu trabalho? Ó? Se eu clicar, segurar e for arrastando para cima, ó, e passar por uma célula mesclada, ele seleciona tudo que está em volta. Olha só. Ó. Ele bloqueia e seleciona tudo que está em volta. Ah, mas se eu quero só selecionar a coluna B, o mesclar e centralizar interrompe. Olha só. Qual é a opção correta? Não é usar o mesclar e centralizar. Vou dar essa dica para vocês hoje. Então eu vou clicar aqui novamente. Vou vir aqui no grupo alinhamento. E dentro do grupo alinhamento eu vou desabilitar o mesclar e centralizar. Cliquei, ele voltou ao normal. Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou clicar aqui na guia alinhamento. Dentro da guia alinhamento eu vou clicar aqui nessa setinha que são as configurações avançadas. Dá um clique, ele já vai cair aqui. Dentro da guia alinhamento eu vou trabalhar nessas duas caixinhas aqui. Ó. Eu tenho a horizontal. A horizontal é quando eu faço o alinhamento tanto para a esquerda quanto para a direita. E eu tenho aqui o alinhamento da vertical, quando eu vou fazer o alinhamento para cima ou para baixo. Então o segredo está aqui, trabalhar nessas caixinhas. Então eu vou vir aqui na horizontal, que é o que a gente quer fazer o alinhamento da esquerda para a direita. Vou vir aqui e vou procurar, ó, centralizar seleção. Cliquei no centralizar seleção, vou vir aqui e vou dar um OK. Ele já colocou aqui no meio. E agora, se eu precisar selecionar a coluna de fevereiro, ó, eu consigo selecionar a coluna de fevereiro. Eu consigo selecionar a coluna de março, de abril, de forma individual. Ele não interfere, olha só. E aí o que vocês precisam tomar cuidado? Quando vocês fazem esse processo, vocês sempre têm que lembrar que vocês digitaram na A1. Tanto que quando A3, perdão. Olha lá, eu clico na A3, está o texto aqui, ó, na minha barra de fórmula. Olha lá, se eu clicar na B3 não tem nada, se eu clicar na C3 não tem nada, se eu clicar na D3 não tem nada, na E3 ó, não tem nada. Só esse o detalhe. Então eu vou clicar aqui na A3, que é onde tem o texto. Eu posso deixar selecionado assim também, ó, não tem problema nenhum. Vou aumentar o tamanho da letra aqui, vou colocar um 18, colocar negrito. Vou vir aqui no botão bordas, vou colocar uma borda mais grossa. Vou vir aqui na cor de fundo, vou escolher aqui o rosa. Vou vir aqui na cor, vou colocar um branco. Por que eu coloquei rosa? Para poder, ou roxo, né? Para poder manter a identidade visual da empresa que eu estou construindo essa planilha. Na hora que a gente colocar o logotipo, vocês vão entender o porquê. Agora eu vou vir aqui, ó, fazer a formatação do código. Então eu vou clicar aqui em código e vou arrastar até abril. Essa primeira informação que nós colocamos na parte superior de cada coluna, nós chamamos isso de cabeçalho. O cabeçalho é o indicativo de que tipo de dados você vai colocar dentro dessa coluna. Então eu vou colocar aqui negrito, vou clicar aqui no botão centralizar, vou dar um clique fora.
Agora eu vou trabalhar aqui com esse código. Eu vou clicar aqui no código 1 e vou arrastar até o código 15. Vou fazer uma formatação diferente para esses números. Então eu vou vir aqui no grupo número. Dentro do grupo número também tem umas configurações avançadas de número. Está aqui ó, no cantinho, que é essa seta em diagonal. Vou dar um clique. Aqui dentro dessa janela, nós vamos clicar aqui em personalizado. Quer dizer que eu quero fazer uma formatação desse número de forma personalizada, da maneira que eu achar melhor. Então vou dar um clique. Vou vir aqui na caixinha tipo, vou apagar a palavra geral e vou colocar aqui, entre aspas, as palavras, as letras E e A, que é a empresa que eu estou construindo a nossa planilha, se chama Magazine É Aqui. Eu vou colocar aqui ó, um código da empresa com as suas iniciais, é aqui, entre aspas. Por que entre aspas? Porque é um texto. Vou colocar o sinal de menos ou o hífen e vou dizer para ele ó, que eu quero esses números com 4 algarismos. E aqui na parte de cima ele me mostra o exemplo. Djalma, seu código vai começar com as letras E e A, vai ter um separador que é o tracinho, e o seu número ele vai ser representado por 4 algarismos, desse jeito que eu quero. Vou clicar no botão OK. Olha lá, ele já configurou para mim um código personalizado com todos os dados. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em código, vou arrastar até o último mês que é abril e vou descer até o último código. Vou vir aqui no botão bordas e vou colocar todas as bordas. Pronto. Já está mais interessante a nossa planilha. Agora eu vou trabalhar aqui no sistema de pesquisa. Vou clicar em sistema de pesquisa, vou arrastar até a coluna I. Não vou utilizar o mesclar. Vou clicar aqui no botão de alinhamento personalizado. Olha só, nessa setinha. Vou vir aqui na caixinha horizontal e vou colocar centralizar seleção. Vou dar um OK. Olha lá, já colocou aqui no meio. Eu vou colocar um negrito. Vou colocar... Não vou colocar bordas agora não. Vou colocar uma cor de fundo e vou colocar a cor da letra branco. Olha lá. Agora eu vou clicar aqui em código. Vou descer até total vendido. Vou colocar apenas um negrito. E agora eu vou fazer uma formatação que eu gosto muito com relação às bordas. Vou selecionar aqui todas as células e vou vir aqui ó, e vou colocar bordas externas. Acho que dá um destaque melhor, ó. Fica com uma borda mais grossa em volta. Vou vir aqui na divisão da letra G com H. Vou reduzir um pouquinho aqui para ela não ficar tão grande e tão longe. Pronto, já fizemos a parte de formatação. Agora nós vamos colocar o logotipo da empresa. Para colocar o logotipo da empresa, nós clicamos aqui na guia Inserir. No meu caso, eu estou usando o Note para poder montar essa aula. No Note, como ele tem uma tela menor, ele agrupa tudo aqui dentro desse grupo Ilustrações, tanto que tem uma setinha. Se você está fazendo pelo computador desktop, que é o de mesa, vai aparecer aqui para vocês imagens. É só fazer o mesmo processo clicando em imagens. Então, quando eu clico aqui em ilustrações, ó, aparece imagem. Como a tela do Note é um pouco menor, ele tem que agrupar essas informações. Então, eu vou clicar aqui em imagem. Este dispositivo, quer dizer que a minha imagem está dentro deste computador. Vou clicar. Eu tenho aqui uma pasta dentro de imagens. Cadê? Logo é aqui. Eu vou pegar aqui o logotipo, é aqui. Olha só o logotipo que eu fiz no CorelDRAW, junto com uma turma de identidade visual. Ó. Vou reduzir o tamanho, o logotipo não precisa ser muito grande. Vou vir aqui na divisão da linha 1 com a linha 2, vou clicar, segurar e vou arrastar até aqui, acima do código. Vou pegar o é aqui e vou colocar aqui no meio. Pronto. Um pouquinho mais para cima. Vou ajustar aqui o tamanho. Pronto. Então nós temos aqui a nossa planilha formatada. Depois que eu fiz a formatação, se eu precisar imprimir esses dados
o ideal é que eu faça a configuração da impressão. Então, para fazer a configuração da impressão, vocês podem vir aqui, ó, arquivo, e dentro de arquivo vocês têm aqui, ó, imprimir. Então, vou clicar aqui em imprimir, ele já vai abrir aqui a minha planilha, o meu já está configurado, né? Mas o de vocês vai vir desta maneira, a folha em pé, no que a gente chama isso de papel retrato. Então aqui está, ó, orientação retrato, nós vamos clicar e vamos colocar paisagem. Olha só, ele já vai pegar a nossa planilha e vai colocar numa folha deitada. O que vocês precisam prestar atenção? O Excel dentro de uma empresa, ele gera vários valores. E com relação a vários valores, vai gerar várias colunas. Por exemplo, aqui a nossa planilha vai até abril. Correto é até dezembro, então vai ter muito mais colunas aqui. Toda vez que vocês forem fazer a impressão de algo no Excel, vem aqui, ó, onde está o papel A4 e procurem sempre o papel do tipo ofício. Por quê? Ele é um papel que tem uma largura maior. E aí você vai conseguir imprimir muito mais dados dentro do papel ofício. Olha só, a gente tem um espaço maior, ó, porque aí você tem como colocar mais opções. Agora vocês vão clicar aqui na setinha para poder sair da visualização de impressão. Agora nós vamos fazer aqui o sistema de pesquisa. Então a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no código e digitar qual é o código do produto que você quer procurar. Eu quero procurar o código 1. Então eu venho aqui, digito o número 1. E aí vocês podem perceber que esse número 1 ele não está com o padrão que a gente adotou lá de personalização. Olha só, que é EA-001. Por quê? Porque quando eu digitei os dados aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4. Depois que eu falei para o Excel que eu gostaria de uma exibição diferente. Qual é a exibição? EA, que é o nome da empresa, tracinho e 4 dígitos para o número. Então, na hora de eu fazer a pesquisa, eu tenho que colocar como que eu digitei e não como está aparecendo aqui. Porém, eu posso fazer a formatação desse número. Então, você digita o 1, dá um Enter. Depois você vem aqui no grupo número, clica na setinha, vou vir em personalizado, vou vir aqui na caixa tipo, vou apagar e vou digitar entre aspas EA, porque é um texto, tracinho, e vou colocar 4 vezes o número 0. Por quê? Para ele representar em 4 algarismos a numeração. E aqui em cima ele me mostra o exemplo, olha só. Feito esse processo, vou dar um OK, agora está certo. Só que na hora de fazer a pesquisa eu tenho que digitar código 2, olha lá, ele já mantém, ó, código 3, código 4 e assim sucessivamente. Vou voltar para o código 1 para ficar mais fácil. Agora eu tenho que pedir para ele, olha, toda vez que eu digitar o código aqui, eu quero que você me mostre qual é o produto. Então eu vou digitar igual PROC-V. Quando eu digito PROC-V, a primeira coisa que ele pede é o valor procurado. Quem que eu quero procurar? Eu quero procurar o código EA001, que na verdade é o código 1. Ele só está formatado de uma maneira diferente. Ponto e vírgula. Aí ele pede o segundo item, matriz tabela. Então eu vou clicar aqui no código, vou arrastar até abril e vou descer até o último produto, que é a batedeira. Repare que todos os dados ficam vermelho. Então estou indicando para o PROC-V que ele vai fazer a procura nesta região, ponto e vírgula. Agora ele pede número do índice da coluna. Então quando a gente trabalha com o PROC-V, nós temos que entender o seguinte: todos os nossos dados estão disponibilizados de forma vertical, de cima para baixo. Então, ele está em colunas. O Excel ele coloca as colunas para vocês de forma alfabética. Só que quando a gente trabalha com Excel, ele pede o número da coluna. Então nós temos que fazer aqui uma contagem mental. Então o código coluna 1, produto 2, janeiro 3, fevereiro 4, março 5, abril 6. Quem que eu estou pedindo para o PROC-V procurar?
produto. O produto ele está dentro da coluna que tem um número artificial 2. Então eu venho aqui e vou colocar 2, ponto e vírgula, e agora eu tenho que dizer para ele se eu quero procurar o valor verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, ou se eu quero procurar o valor falso, que é a correspondência exata. Como eu quero procurar o produto do código 1, eu vou colocar falso. Depois eu vou montar uma planilha aí para vocês para explicar quando que a gente usa essa opção verdadeiro. Então eu vou vir aqui e vou digitar falso. Aí nós já temos toda a estrutura do PROC-V. Se você não lembra como que faz o PROC-V, aqui em cima nos cards eu vou colocar a aula, que eu só monto planilhas com relação ao PROC-V, para vocês ir treinando e praticando. Vou dar um Enter, olha lá, produto 1 é um notebook. Eu vou pegar esse notebook, vou vir aqui no grupo alinhamento e vou centralizar ele para ficar melhor. Vou colocar aqui, pronto. Toda vez que eu vim aqui digitar um código, ó, código 2, é o celular. Vocês podem ver que está batendo. Se eu digitar aqui o código 15, é a batedeira. Ó, se eu vir aqui, ó, código 15, batedeira. Se eu digitar aqui o meu número da sorte, que é o 7, criado mudo, olha lá, criado mudo. Então ele já fez a procura das minhas informações. Outro detalhe que eu gosto muito, principalmente se você for dar um treinamento para um funcionário utilizar essa planilha. Para ele nunca errar o processo, você dá um clique aqui em cima da E7, EA07, vem aqui dentro do grupo fonte. Dentro do grupo fonte, você vem aqui no balde e escolhe uma cor para poder destacar. Eu vou clicar aqui na cor, vou vir aqui, ó, eu vou colocar um amarelo. Para quê? Para você falar para o seu funcionário que ele não precisa fazer nada na planilha. É só ele digitar o código. Ó. Só isso que ele tem que fazer. Código 12, olha lá, mesa. Código 1, notebook. Então você só coloca um visual para ficar mais fácil o seu treinamento e ele não prejudicar o funcionamento que você está montando. Agora nós vamos vir aqui para o total vendido. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele some para mim todo o total vendido do notebook nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então toda vez que eu digitar um código de um produto, ele tem que me dar o nome desse produto e quanto que já foi vendido desse produto dentro dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. É aí que vai entrar a função soma, junto com a função PROC-V. Então eu vou digitar aqui, ó, igual soma, dizendo para o Excel que eu quero que ele faça uma soma dentro dessas colunas aqui, está dentro de linhas, né? Coluna janeiro, coluna fevereiro, março e abril. Só que os dados estão em linhas, olha só. Cada um está numa linha diferente. Aí eu vou colocar aqui, ó, PROC-V, para ele poder fazer a procura. Aí a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, valor procurado. Quem é o valor procurado? EA001, ponto e vírgula. Agora ele pede aqui para mim, ó, matriz tabela. Djalma, onde que eu vou fazer essa pesquisa? Vou clicar em código, vou arrastar até abril e vou descer até chegar na batedeira. Pronto, ponto e vírgula. Agora ele pede aqui, ó, número do índice da coluna. É aqui que está o macete. É aqui que nós vamos utilizar o recurso para que ele possa fazer a soma. Então, quando chega aqui, aonde nós temos que informar para ele qual coluna que está os dados, agora eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para ele as colunas que ele deve somar. É aqui que entra o diferencial. Então, para isso, eu tenho que digitar os parênteses. Os parênteses. Vou digitar os parênteses e vou dizer para ele, ó, eu quero que você some a coluna de janeiro. A coluna de janeiro, no número imaginário, ela é 1, 2, 3. Então, vou falar, ó, soma para mim a coluna 3. Vou colocar a barra invertida. Agora eu quero fevereiro. Fevereiro está na coluna 4. Barra invertida. Agora nós temos aqui, ó, março. Março está na coluna 5. Barra invertida.
Agora eu quero que some abril. 6. E aí eu vou fechar as nossas chaves. Então eu estou dizendo para ele, olha só, você vai lá, vai pegar as informações da coluna 3, da coluna 4, da coluna 5 e da coluna 6, e o que você vai fazer? Você vai fazer uma soma dos dados que estão ali dentro. Ponto e vírgula, eu quero o valor exato. Então vou digitar aqui, ó, falso. E aí entra outro macete, pessoal. Toda vez que você coloca dentro do PROC-V a pesquisa dentro das chaves, o que você tem que fazer? Não basta você dar um Enter, porque ele não vai funcionar. Vocês têm que agora fazer o seguinte, segurar o Ctrl, segurar o Shift e pressionar o Enter. Só dar um, é que eu esqueci de fechar 2 parênteses, tá? Deixa eu só clicar aqui no não para explicar para vocês. Ó, eu tenho que fechar 2 parênteses. Por que 2 parênteses? Porque um parênteses pertence ao PROC-V, que ele está vermelho, então ele está aqui vermelho. Um parênteses preto aqui do notebook. Isso é importante. Então, toda vez que eu estiver mesclando duas funções, que aqui a gente está usando o soma e o PROC-V, no final eu tenho que fechar os 2 parênteses. Então, agora sim, eu vou segurar o Ctrl, o Shift e vou dar um Enter. Olha lá. As vendas do notebook nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril são 49 vendas. Eu vou clicar no 49 vendas, vou clicar aqui no centralizar e vou colocar um negrito. Olha lá. Se eu pegar aqui, ó, e fizer uma soma, igual 12 de janeiro, mais 12 de fevereiro, mais 13 de março, mais 12 de abril, olha lá, 49. Então ele já está somando 49. Tá certo? Qualquer código que eu digitar aqui, ó, código 2, celular. Quantos celulares eu vendi? 62. Então ele somou isso aqui, ó, e dá 62. Se eu digitar aqui o código 3, olha lá, guarda-roupa. Vou até aumentar um pouquinho aqui, porque a palavra guarda-roupa é maior. Olha lá, vendi 75, 20, 16, 17 e 22. Então aqui, ó, ele me coloca toda a estrutura da função soma. Então aqui o segredo está aqui, ó. E isso é uma das coisas que ensina no Excel avançado. Vamos para outro exemplo? Vamos aqui para a planilha de vendedor. Então, tem aqui uma planilha de vendedores. Já está com todos os valores digitados. Se vocês quiserem essa planilha, vocês vão aí e colocam nos comentários. Coloca seu e-mail que eu mando para vocês. Então, já digitei todos os dados. Eu vou para a parte da formatação. Então, eu vou clicar aqui em planilha. Vou segurar e vou arrastar até a última coluna, que agora vai ser o K. Vou vir aqui dentro do grupo alinhamento e vou clicar aqui na setinha para vir nas configurações avançadas. Aqui no horizontal eu vou clicar em geral e vou colocar, ó, centralizar seleção. Vou dar um OK, já centralizou. Vou colocar aqui o tamanho da fonte 20, vou colocar o negrito, vou colocar as bordas mais grossas, vou usar o padrão da empresa, vou colocar a cor da letra branco, e aqui tem um erro, né? Ó, ficou baunilha, então eu vou clicar aqui na 1, que é o local onde que ela está, ou dar 2 cliques rápidos aqui em cima, e vou mudar. Planilha. Vou trabalhar aqui no cabeçalho, vou colocar negrito, e vou centralizar. Agora eu vou selecionar tudo, vou colocar todas as bordas, pronto, para ficar com uma formatação mais interessante. Vou clicar aqui na busca de vendas e vou arrastar. Vou clicar aqui na setinha do alinhamento. Aqui na horizontal eu vou colocar centralizar seleção, vou dar um OK. Vou colocar um negrito, vou colocar uma cor de fundo e vou colocar uma cor para a letra. Vou aproveitar aqui, eu vou aumentar, para que eu tenha mais espaço para essas informações. Agora eu vou clicar aqui em vendedor, vou arrastar até chegar aqui ao lado. Vou colocar todas as bordas para ele poder fazer a seleção.
Vou colocar aqui um negrito. E aqui nessa célula onde que eu tenho que digitar o nome do vendedor, eu vim aqui no balde e vou colocar uma cor mais clarinha. Caso eu tenha que treinar o meu funcionário para ele poder utilizar, eu só vou falar para ele, olha, a única coisa que você precisa fazer é digitar o nome do vendedor, que o Excel vai fazer todo o trabalho para vocês. Então aqui funciona, faltou o logotipo. Então eu vou clicar aqui no 1, vou arrastar até chegar aqui no 4. Deixar nesse espaço, vou clicar na guia inserir, ilustrações, imagens, este dispositivo. Vou pegar aqui o logotipo, pronto. Vou diminuir ele aqui, porque ele não precisa ser muito grande. Vou colocar aqui no meio, pronto. Agora eu vou fazer a configuração da impressão. Em vez de eu clicar aqui em arquivo, imprimir, nós pressionamos o Ctrl e o P. E aí, quando a gente pressiona o Ctrl P, a folha sempre vai estar em pé, que é o que a gente chama de orientação retrato. Vou vir aqui do lado, orientação paisagem. Olha lá, deitou. E como a nossa planilha é muito grande, por causa da quantidade de meses, o papel A4 não é o suficiente. Então, eu vou clicar aqui no A4 e vou procurar o ofício. Olha só, agora eu tenho mais espaço para poder trabalhar. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, tá vendo que aqui a margem, olha só, a margem do lado esquerdo é menor que a margem do lado direito. A gente pode configurar isso. De que maneira? Clicando aqui no configurar página. Vou clicar aqui no configurar página. Vou vir aqui em cima na guia margens. E aqui, centralizar na página, eu vou ligar horizontal e vou dar um OK. Pronto, já fez uma centralização melhor. Vou apertar o ESC, que é a tecla de saída. Então eu vou vir aqui agora e vou digitar o nome do vendedor. Vou digitar aqui, Ana. Então eu quero saber qual é o total vendido pela Ana no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então eu vou vir aqui no total vendido e vou colocar igual soma. Por que soma? Porque eu quero saber quanto que ela vendeu. Mas vendeu de qual vendedor? Somente da Ana. E aí eu vou usar o PROC-V. Aí dentro do PROC-V ele está pedindo, Djalma, qual é o valor procurado? Quem que eu vou procurar para poder somar esses valores? Você vai procurar a Ana, que está na K6. Eu vou clicar aqui em cima. Ponto e vírgula. Djalma, onde que eu vou encontrar esses dados sobre a Ana? Está na matriz tabela. O que eu tenho que fazer aqui? Eu clico no vendedor e vou selecionando todos os dados da minha planilha. Ponto e vírgula. Agora ele pede, Djalma, agora eu preciso do índice da coluna. É aqui que está o macete. Porque agora dentro desse índice da coluna, eu tenho que falar para ele quais são as colunas que nós devemos somar. É aqui que está o grande macete. Para fazer esse processo, você tem que digitar aqui as chaves. Então eu vou abrir aqui a chave. E aqui eu vou pegar, janeiro está na coluna 2. Eu vou digitar 2. Barra invertida. Fevereiro está na coluna 3. Eu vou digitar 3. Barra invertida. Março está na coluna 4. Barra invertida. Abril está na coluna 5. Barra invertida. Maio está na coluna 6. Barra invertida. Junho está na coluna 7. Barra invertida. Julho está na coluna 8. Aí eu vou fechar aqui as chaves. Então eu estou dizendo para ele, olha só, você vai procurar para mim as informações da Ana. E aonde estão essas informações? Está na A5 até H11, que é toda a minha planilha. O que você vai fazer lá? Você vai pegar o valor que está na coluna 2, o valor que está na coluna 3, o valor que está na coluna 4, na 5, na 6, na 7 e na 8. E o que você vai fazer com esses dados? Você vai somar esses dados para mim. É aqui que está o macete. Ponto e vírgula, aí eu tenho aqui, verdadeiro ou falso. Como eu quero o valor exato, eu vou digitar falso. E aí é outro detalhe importante que eu tinha falhado lá no outro. Quando eu estou usando uma função dentro da outra, eu tenho que verificar a quantidade de parênteses que eu abri. Eu abri um parênteses aqui, um parênteses aqui. Então eu tenho a obrigação
de fechar dois parênteses. Fechei dois parênteses. E toda vez que você trabalha com esse tipo de informação dentro das chaves, que você está dizendo para ele quais são as colunas que você vai somar e ele fica dentro de chaves, você tem que saber que você não pode simplesmente pressionar o Enter. Você tem que segurar o Ctrl, o Shift e dar um Enter. Olha lá, o valor vendido pela Ana é 2.131. Então ele foi lá e somou. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desses dados, vou vir aqui dentro do grupo número e vou mudar para ele, pedir para ele mudar para o formato de moeda. Olha lá, 23.131. Vamos ver se é verdade? Vou digitar aqui, ó, igual, soma, vou clicar aqui no valor só da Ana, ó. Estou selecionando só os valores da Ana, olha só. Soma para mim todos os valores da Ana. Vou dar um Enter. Olha lá, 23.131, 23.131. Tirei aqui a prova real, está funcionando perfeitamente. Ah, mas eu quero saber quanto que a Ana vende em média. Aí eu também posso usar a função média. Então eu vou colocar aqui, ó, igual, média, abre parênteses. Primeira informação importante, toda vez que a função tiver um acento, digita o acento dessa função. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, falar para ele, ó, eu quero calcular a média. Mas a média de quem? Da Ana, somente da Ana. Então eu tenho que usar a função procv. Dentro da função procv, nós temos aqui, ó, valor procurado. Então eu quero somar a média de quem? Da Ana. Eu vou clicar aqui na Ana. Ponto e vírgula. Djalma, onde que estão os dados da Ana? Qual é a matriz tabela? Toda vez que aparecer matriz tabela, eu tenho que selecionar toda a minha tabela. Eu tenho que clicar aqui em vendedor e arrastar até chegar em julho. Ponto e vírgula. Djalma, agora você tem que me informar qual é o índice da coluna. Só que eu estou usando a função média. Ele tem que extrair a média de um intervalo. Então aqui eu vou abrir as chaves. E agora eu tenho que dizer para ele quais são as colunas que eu quero extrair a média. E aí tem que ser de forma mental. Janeiro está na coluna 2, fevereiro na coluna 3, março na 4, abril na 5, maio na 6, junho na 7, julho na 8. Então eu tenho que dizer para ele que ele vai extrair a média dos dados que estão dentro dessa coluna. Para isso eu preciso abrir as chaves. Então eu vou dizer para ele, ó, coluna 2, que é janeiro, barra invertida. Coluna 3, que é fevereiro, barra invertida. Coluna 4, que é março, barra invertida. Coluna 5, que é abril, barra invertida. Coluna 6, que é maio, barra invertida. Coluna 7, que é junho, barra invertida. Coluna 8, que é julho. E aí eu não preciso colocar a barra invertida, eu só preciso fechar as chaves. Então eu estou dizendo para ele, ó, você vai lá na coluna 2, na coluna 3, na coluna 4, na coluna 5, na coluna 6, na coluna 7 e na coluna 8, você vai pegar todos esses dados e vai extrair a média. O que ele vai fazer na média? Ele vai somar todos esses valores e depois ele vai fazer uma divisão pela quantidade. Ponto e vírgula, como eu quero o valor exato, falso. Como eu estou usando duas funções, que é a função média e a função procv, tenho que fechar duas vezes o parênteses. E toda vez que eu for usar as funções média com procv e dentro eu tenho valores dentro das chaves, eu não posso simplesmente pressionar o Enter. Eu tenho que segurar o Ctrl, Shift e Enter. Aí ele vai me dizer a média vendida da Ana. Como existe uma divisão, ele vai me dar essa dízima periódica aqui. Não vou deixar dessa maneira porque fica muito estranho. Vou clicar em cima do valor, vou vir aqui no grupo número e vou converter em moeda. Olha lá, a média vendida da Ana é 3.304,43. Vamos ver se isso é verdade? Então vou vir aqui embaixo e vou digitar somente a função média. Igual média, abre o parênteses.
Aí ele está dizendo, ó, Djalma, me mostra o número 1, me mostra o número 2, número 3 e assim sucessivamente. Então eu vou clicar aqui, ó, segurar e vou arrastar de janeiro até junho. Vou dar um Enter. 3.304 e 43. 3.304 e 43. Então funcionou, tá certo. Vou dar um Delete. Vou clicar aqui em Ana. Vou colocar um negrito, um centralizado. Pronto. Vou colocar esse total vendido numa cor atrativa, que chame a atenção o vermelho. Vou colocar negrito também. E agora eu vou vir aqui, ó, vou digitar aqui, ó. Eu quero saber os dados do vendedor Antônio. Vou dar um Enter. Olha lá, o Antônio vendeu 21.661. A média de vendas dele é 3.094. Vou colocar só um negrito aqui, ó. Ah, eu quero saber as vendas da vendedora Maria. Vou digitar Maria, ó. A Maria vendeu 21.955, ela tem uma média de 3.136,43 vendido. E agora, ó, eu quero ver da Tereza. Vou dar um Enter, ó. Ela vendeu 22.249, a média dela é 3.178,43. Só que para você poder usar a função PROC-V, você tem que lembrar que o PROC-V aqui ele está sendo embutido com outra função. É sempre interessante você treinar a função PROC-V. Então aí dentro das nossas aulas, nós temos aí só uma aula ensinando o PROC-V. Então nós vamos vir aqui na planilha bônus. Aqui na planilha bônus, nós vamos clicar aqui no controle de estoque e vamos arrastar até a última coluna de trabalho que vai ser aí. Nós vamos clicar aqui na setinha de alinhamento. Vamos vir aqui no horizontal, centralizar seleção. Vou dar um OK, para que eu possa selecionar as colunas, ó, de forma individual. Deixa eu selecionar aqui de novo. Mudar o tamanho da letra aqui para 20. Colocar um negrito, colocar uma borda mais grossa. Pegar as cores da empresa, colocar a cor da letra branco. Pronto. Então o que acontece na nossa empresa é aqui. Ela vende esses produtos aqui, ó. O que acontece? Essa empresa ela pode aumentar a sua carteira de produtos, ter mais produtos para poder vender. E aí, quando você perceber que dentro da sua planilha pode entrar mais informações, para você não ter que refazer o trabalho, você vai pegar esses dados que estão dentro dessa planilha e você vai transformar isso em uma tabela. A tabela, ela tem a função importantíssima de guardar os dados na memória do Excel. E toda vez que você inserir uma nova informação, ele vai recalcular para vocês a informação e ele já vai colocar essas informações dentro da sua pesquisa. Isso ajuda demais quando você trabalha com dados que só vai aumentando. Como que eu pego esses meus dados que estão dentro da planilha e transformo esses dados em uma tabela? Simplesmente eu vou clicar aqui em código, vou arrastar até saldo e vou descer até chegar aqui embaixo, para pegar todas as informações. Peguei todas as informações, eu vou clicar aqui, ó, na guia Inserir. Dentro da guia Inserir, eu tenho o grupo Tabelas. E dentro do grupo Tabelas, eu tenho aqui, ó, criar uma tabela para ele poder armazenar esses dados. Então eu vou clicar aqui em Tabela, vai aparecer essa janela. Dentro dessa janela ele mostra para você onde que estão os dados. E a informação mais importante é essa aqui, ó, que tem que estar ligada. Minha tabela tem cabeçalhos. O que é cabeçalho, pessoal? É aquele texto que a gente coloca no início de cada coluna. Então eu tenho aqui o código, é cabeçalho, produto é cabeçalho, estoque é cabeçalho, entradas é cabeçalho, saídas é cabeçalho e saldo é cabeçalho. Ele sabe que isso aqui é apenas informativo. O que vai vir embaixo são os dados que ele tem que trabalhar. Eu vou dar um OK. Ele vai me colocar essa planilha de forma zebrada, uma cor azul claro, outra branco, azul claro, branco. Isso aqui é o padrão do Excel. Eu vou selecionar novamente. Depois que eu selecionar novamente, ele cria uma nova coluna aqui. Depois de ajuda, ele cria aqui, ó, designer da tabela. Aqui dentro do designer da tabela, eu vou fazer algumas formatações para que a gente possa deixar ela com uma aparência mais agradável.
Primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui em estilos de tabela. Aqui dentro dos estilos de tabela eu tenho essa setinha com tracinho indicando para baixo, que é onde eu posso mudar o formato da minha tabela. Eu vou dar um clique aqui, vou escolher um padrão, sempre tentando pegar um padrão mais próximo daquilo que a minha empresa utiliza. Vou pegar esse aqui, o amarelo claro. Depois eu vou montar uma aula e vou colocar aqui para vocês como vocês podem criar uma tabela personalizada, tá? Vou usar essa aqui como padrão. Outra coisa que tem na planilha, a gente não vai usar agora, é isso aqui, ó, essas setinhas. Essas setinhas que estão aqui em cima, nós chamamos essas setinhas de filtro. Não vou usar o filtro dentro dessa aula porque a intenção é trabalhar com o PROC-V de maneira avançada. Então eu vou desligar essa opção. Como que eu desligo essa opção? Aqui dentro do designer de tabela, eu tenho aqui, ó, opções de estilo de tabela. E aí eu vou desligar esse botão aqui, ó, botão filtrar. Vou desligar. Pronto, já sumiu. Outra coisa que fica interessante para a nossa planilha é vir aqui do lado esquerdo e mudar o nome da tabela, onde nós temos aqui, ó, propriedades da tabela 1. Vamos apagar esse tabela 1 e vamos colocar estoque. Então a minha planilha agora se chama estoque. Então já fiz aqui a formatação de forma personalizada. Agora eu vou fazer a formatação aqui, ó, pesquisa de produto. Então eu vou clicar em pesquisa de produto, vou arrastar, vou vir aqui na setinha das configurações de alinhamento. Aqui onde está horizontal eu vou colocar centralizar seleção, vou dar um OK. Vou colocar um negrito, vou colocar uma cor de fundo para manter a identidade visual da minha empresa. Vou colocar a cor branca, vou selecionar aqui do código até o saldo, vou colocar um negrito. Vou selecionar esse grupo aqui e vou colocar todas as bordas. Pronto. E agora eu vou selecionar tudo, ó, e vou colocar aqui, ó, bordas externas espessas. Por quê? Ele fica mais grossa a linha de fundo das laterais e dentro fica as linhas fininhas. Mas primeiro eu coloco todas as bordas para depois colocar as bordas espessas. Agora eu vou colocar o logotipo da empresa, então eu vou vir aqui na divisão da 1 com a 2, vou arrastar até código para ter um espaço bacana. Vou vir na guia inserir, ilustrações, imagens, este dispositivo. Vou pegar aqui a empresa, é aqui, que ela tem as cores roxa e amarelo. Vou colocar aqui no meio. Pronto. Então já fiz toda a formatação. Agora eu vou configurar a impressão. Ctrl P. A folha sempre está em pé. Eu vou vir aqui na orientação retrato e vou colocar paisagem. Olha lá. Olha a margem aqui da esquerda fininha e a margem da direita grandona. Então eu vou vir aqui na configurar página. Vou vir aqui em margens, na guia, horizontal, centralizar na página de forma horizontal, da esquerda para a direita. Olha lá, já colocou no meio e fica com uma aparência mais agradável. O tipo de folha, tá, o A4. Quando a gente trabalha com Excel, o ideal é você usar a folha ofício, que ela é uma folha maior e você vai ter uma capacidade de colocar mais colunas aí e mais dados. Fiz a configuração da impressão, vou apertar o ESC para poder sair. Agora a gente vai formatar esse código aqui, ó. Ele está com código somente em forma de número, eu quero personalizar ele. Então eu vou clicar aqui no 1, vou arrastar até o 15. Pronto, selecionei. Vou vir aqui dentro do grupo número. Dentro do grupo número eu posso clicar aqui dentro dessa setinha, que são as configurações avançadas. Vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar em personalizado. Vou vir aqui na caixinha tipo, que está geral, vou apagar. Vou abrir as aspas. Vou digitar a letra E e A, que é a abreviação da nossa empresa, é aqui. Vou colocar um tracinho e vou digitar 4 vezes o 0, dizendo para ele que todos os números eu quero usar com 4 algarismos. E aí ele vai mostrar aqui, ó, meu código agora é EA-001. Vou dar um OK. Pronto. Ele já fez a configuração. Vou dar um clique aqui no centralizar.
Agora a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular aqui o saldo. O que é o saldo? O saldo é o quanto de produtos eu tenho no meu estoque. Então a gente abriu o mês com 12 notebooks. Aí o nosso departamento de compras foi lá e comprou mais 34 notebooks. Então eu tinha 12, chegou mais 34. Então eu vou pegar esses dois valores e vou somar. 12 com 34 vai dar 46. Só que o meu departamento de vendas vendeu 12 notebooks. Se houve uma venda, quer dizer que esse notebook saiu do meu estoque. Então aqui no saldo eu tenho que somar o meu estoque atual com as minhas entradas e eu tenho que subtrair das minhas saídas. Então eu vou vir aqui no saldo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para ficar mais fácil a visualização. Eu vou digitar igual. Vou dar um clique aqui no meu estoque atual. Ele vai colocar aqui, arroba estoque atual. Isso quer dizer o quê? Quando eu trabalho com a tabela, ele já vai calcular para mim todos os estoques atuais. Eu não vou precisar ficar puxando a sequência lógica. Então ele já sabe que a fórmula é pegar todos os valores que estão no estoque atual, que é o nome desse cabeçalho. Vou colocar o sinal de mais. Eu vou somar com quem? Com as saídas. Então ele coloca aqui, arroba, com as entradas, arroba entradas. Então ele sabe que os outros produtos, ele tem que pegar os valores que estão dentro das entradas. Menos a saída. Então eu vou clicar aqui na saída. Olha só, ele sabe que tem que fazer esse cálculo baseado em todas as saídas. A fórmula é a mesma. A única coisa que acontece é que agora aparece essa arroba. Ele sabe que todos os outros produtos, a fórmula é a mesma. Então eu vou dar um Enter. Olha lá, ele já calculou para nós. Eu não precisei fazer clicar, puxar, segurar. A tabela ajuda demais nessa questão. Então eu vou clicar aqui no estoque atual, vou selecionar tudo, porque eu não gosto de números no canto direito. Vou centralizar, uma viadagem minha, né? Porém eu gosto de exibição dos números sempre com eles centralizados. Vou diminuir aqui o tamanho da coluna. Isso, vou fazer um ajuste aqui, Porque são números pequenos, né? Vou ajustar aqui, vou diminuir o G aqui também para ficar mais próximo aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar aqui o código. Então eu vou vir aqui no código e vou colocar o primeiro. Então é código 1. Vou clicar no código 1, vou vir aqui em número, na setinha, vou clicar, vou vir em personalizado e vou falar para ele, eu quero que você exiba esse número da seguinte maneira. Primeiro, as letras EA, então eu tenho que colocar entre aspas, que é texto, tracinho, quantos algarismos eu quero que apareça? Em 4. Então eu digito 4 vezes o 0. E aí ele mostra aqui para você o exemplo, para você dar uma personalizada e mostrar de uma forma diferente. O código continua 1, porém a visualização dele agora é EA-001. Vou vir aqui em negrito, colocar uma cor de fundo, vou clicar no centralizar. E agora eu quero aqui o produto e eu quero que ele me mostre também o saldo. Então eu vou vir aqui, no produto, eu vou digitar igual PROC-V, abre o parênteses. Quem é o valor procurado? É esse aqui, Dá um clique em cima dele, ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Agora é essa tabela total aqui, Só que agora, quando a gente estava criando a tabela, eu dei um nome para ela. Eu chamei ela de estoque. Então basta eu digitar o nome da tabela. Está lá no estoque, eu não preciso ficar selecionando. Eu dei um nome para ela, agora ela se chama estoque. Qual é o número do índice da coluna? Então a gente tem que sempre lembrar que isso aqui é imaginário. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Então eu estou procurando o produto está na coluna 2. Então eu vou vir aqui, vou digitar 2, ponto e vírgula. Aí ele está pedindo verdadeiro ou falso. Eu quero falso. Vou fechar e vou dar um Enter. Olha lá. Produto 1 é o notebook. Se eu vim aqui digitar 2, celular.
Se eu vim aqui digitar 3, vou aumentar aqui, ó, guarda-roupa. Se eu digitar 4, o armário. Se eu digitar 5, cama-casal. Vou voltar aqui para o 1, ele já está funcionando. Agora eu tenho que procurar o quê? O saldo. Ele tem que me mostrar isto aqui. Então, de novo, igual procv. Opa. Abriu parênteses. Qual é o valor procurado? Ainda é esse aqui, ó. Ponto e vírgula. Qual é a matriz? Eu tinha que selecionar toda essa matriz aqui, que é a tabela. Só que essa tabela eu dei um nome. Estoque. Ponto e vírgula. Quem que eu quero agora? Eu quero o saldo. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a contagem. Ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. O saldo está na coluna 6. Então, eu vou colocar 6, ponto e vírgula, e vou digitar falso. Fechar o parênteses, vou dar um Enter. Olha lá. 34. Vou clicar no 34, vou centralizar ele aqui, clicar no notebook, centralizar. Então, toda vez que eu digitar um código aqui, ó, código 2, é o celular 67, ó, código 2, celular 67. Vou digitar o código 15, batedeira 54. Batedeira 54. Está funcionando. E lembra que lá no início eu falei, e se chegar mais produtos? Chegar mais produtos, você simplesmente tem que vir aqui, ó, e digitar o código do produto. Então, eu vou digitar agora o código. Vou digitar o código 16. Vou dar um Enter. Olha lá, ele já pegou a formatação e já colocou aqui, ó, que é 0. Ele já está calculando para vocês. Vou clicar aqui em batedeira. Vou colocar aqui um outro produto. Ferro, passar, roupa. Quantos que eu tenho? Tenho 12. Olha lá, já calculou. Quantos chegaram? 25. Já calculou. Está dizendo que eu tenho 37 no meu estoque. Ele somou 12 com 25. Quantos eu vendi? 23. Dou Enter, ó. Sobrou 14. Repare que quando a gente usa a tabela, ele já pega toda a formatação dessa tabela, ele já tem na memória dele qual é o cálculo que ele tem que executar aqui no saldo, e isso facilita o nosso trabalho no dia a dia. E aí, ó, isso aqui já faz parte da pesquisa. Se eu vim aqui digitar, ó, o código 16, olha lá, ferro de passar roupa, 14. A tabela é fundamental para o seu trabalho no dia a dia. Se eu voltar aqui no vendedor, ó, vou clicar aqui na planilha do vendedor. E aí eu contratei um novo vendedor na nossa empresa. Vou colocar aqui, ó, contratei o vendedor Djalma. Vou colocar aqui uns valores que o Djalma vendeu. Olha só. Ele pega o R-cifrão, mantém o R-cifrão, porque ele já entendeu que são valores monetários. Olha só. Só que quando eu tenho que fazer a pesquisa pelo Djalma, vou clicar aqui na Tereza, eu vou digitar, ó, Djalma. Olha lá. ND e ND. Ele está dizendo para você, ó, lá na sua busca não tem nada de Djalma. Por quê? Porque ele não entende quando eu acrescento novas informações. Olha só, ele não entendeu. E aí eu tinha que refazer a função soma com procv, soma com a média, ou média com procv. Então a tabela, ela vai facilitar demais o seu trabalho. Toda vez que você acrescentar um novo item dentro da sua tabela, ele automaticamente vai fazer esse processo. Então, eu vou colocar aqui, ó, código 17. Olha lá, já manteve a estrutura de formatação. Qual é o produto? Vou colocar aqui, ó, panela de pressão. Vou aumentar aqui o tamanho da coluna. Quanto que eu tinha? 34. Ó, já calculou. Quantas chegaram? 50. 50 com 34, 84. Quantas eu vendi? 45. Olha lá, sobrou 39. Aí, se eu quiser pesquisar pela panela, é só digitar o código, ó, 17. Ele já encontrou panela de pressão e já colocou aqui o saldo. Então, preste atenção. Toda vez que você estiver trabalhando com Excel e você verificar que a quantidade de informações pode aumentar, transforme essa planilha em uma tabela, porque ela vai ajudar vocês
nos cálculos e vai ajudar vocês nas pesquisas. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, porque isso ajuda a chegar para outras pessoas. Vamos praticar aí a solidariedade, né, para que outras pessoas possam estar assistindo às aulas. E aí, assistam às aulas anteriores, principalmente a do PROC-V, que eu ensino de forma bem didática ela. Depois você assiste a outra, que eu chamo de Excel avançado. Depois você assiste essa aqui, porque é uma das funções mais requisitadas dentro do mercado de trabalho. Beleza? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Abraços!